Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Cumprimento o irmão que está ao seu lado. Fala, que bom que você está aqui hoje, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Você que veio aqui buscar uma palavra de Deus, vai sair daqui com a palavra de Deus. Glória a Deus. É bom que os irmãos vivam a união. Pode tomar seu assento. Aleluia. Pela manhã nós falamos um pouco, né? A escola dominical tem sido uma bênção, né? Sei que ainda não tem vindo, venha, porque vale a pena. A gente aprende um pouquinho, né? Tem mais tempo para poder falar, e alguns estudos, né, metódicos. Daí é muito importante a gente estar aí, né, ouvindo a mensagem do Senhor, porque toda a palavra de Deus é apta para nos ensinar, nos corrigir, né, nos orientar, nos dirigir, para que o homem de Deus ele seja perfeito em toda boa obra, todo o caminho que o Senhor preparou para mim e para você. Então, quando nós entendemos isso, essa mensagem da palavra, que é o próprio Cristo entrando na nossa vida, como o Senhor Jesus disse, né? Se vós estiverem em mim, né, e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiser, em meu nome o Pai vai conceder. Então, é preciso a gente estar em conformidade sempre com a palavra, para saber o que pedir, segundo a vontade de Deus. Essa é a certeza que nós vamos receber o que nós pedimos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e terça-feira nós começamos os nossos 40 dias de oração. Gente, é algo maravilhoso, sabe? Todo ano a gente prepara, eu falei pela manhã e vou repetir. A oração é a resposta que você dá a Deus daquilo que você compreende da sua palavra e da sua vontade. Então não tem como eu desejar algo de Deus se eu não conheço qual a vontade dele para a minha vida. E a vontade dele é revelada através da palavra dele. E somente através da comunhão é que eu vou fazer isso. Então todos os homens da Bíblia, quando oravam ao Senhor, oravam segundo a palavra, né? Tem uma forma de se fazer isso, e a palavra nos diz como fazer, a maneira certa de fazer, até como o nosso coração ele vai se comportar. Então, todos nós, né, temos oportunidade nesses 40 dias de estar orando, buscando a presença do Senhor. Nós vamos ter aqui 3 períodos de orações, né, às 7 da manhã, às 15 horas e às 22. Mas, né, porque, não posso nesse horário, pastor, vem outra hora, mas ore. Não deixe de orar, porque você fazendo uma campanha dessa é muito importante. Aí as pessoas perguntam, mas Deus não vai me ouvir em casa? Ouve, claro que ouve. Mas o seu sacrifício, tá? A sua vontade de buscar Deus, de vir à casa do Senhor, fazer um voto com o Senhor, nesses 40 dias, eu não tenho dúvida que Deus vai te ouvir, porque você está se esforçando para buscar Deus de maneira diferente. Porque se você quer algo diferente, tem que fazer algo o quê? Diferente. Faz o que faz todo dia, se não está dando certo, faz diferente. Então, esses 40 dias é uma oportunidade para você ser abençoado e conquistar aquilo que você deseja, e nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito desses 40 dias. Por que 40? Né? O número 40 na Bíblia tem um significado muito importante, nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Amém? Para que Deus possa ouvir a tua oração, o teu clamor, e dê uma resposta para o teu clamor. Isso é muito importante. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem quer ser ouvido aí? Amém. Quem tem coisas maravilhosas para receber aí e deseja no ano de 2023? Eu também tenho muitas, né? E Deus sei que vai conceder isso para a minha vida e para a sua. E às vezes a gente até não tem muita memória daquilo que Deus já fez na nossa vida. Nos pequenos detalhes, sabe, que quando você se lembra daquilo que Deus fez, eu vou falar uma coisa para você, e você expõe essa gratidão no coração, isso alegra o coração de Deus. Porque geralmente o que acontece, eu costumo dizer o seguinte, que a nossa gratidão, a gratidão do ser humano, ela vai até a próxima necessidade. O que significa isso? É triste isso, mas é uma verdade, e nós nos enquadramos nisso, por isso temos que vigiar o tempo todo. Por isso a Bíblia diz que por tudo dai. É por algumas coisas que eu tenho que dar graça? Por quê? Por tudo. Porque eu levantei hoje pela manhã? Amém? Que eu me alimentei hoje? Por Deus está dando saúde aos nossos filhos, né? Está com a oportunidade de ter os pais, para quem tem, ter a esposa, ter o esposo. Mas lá em casa está brigando, mas tem casa para brigar. Não é verdade? Amém? Fala que o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus. Se está ruim, pode piorar, então é melhor agradecer. Amém ou não amém? Não é?
Então, né, em casa tem uma goteira lá, amém, que tem goteira, porque tem casa, se não tivesse, não teria goteira. Então, é uma brincadeira, mas é uma grande verdade, porque a gente costuma focar sempre naquilo que está errado. Já reparou isso? Então, a tendência de olhar para o que está dando errado é algo, né? Então, olhe para o que deu certo na tua vida. Isso alimenta a nossa fé e alegra o coração de Deus, porque desenvolve a gratidão no teu coração. E a gratidão faz com que você, sabe, tenha mais acesso à pessoa que está te abençoando. E a pessoa que te abençoa é Deus. Então, vamos glorificar o nome do Senhor por aquilo que Deus nos deu. Então, essa memória que nós temos, como lá no Salmo 103, eu acho maravilhoso, quando ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, coração, alma, espírito, sabe, todo o teu corpo, tua mente, teu entendimento, e ainda diz assim, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem entendeu bem aqui? Falar comigo assim, eu não posso me esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor me concedeu. Glória a Deus. Estava chegando ali, aí falei, Léo, tudo bem? Tranquilo, Leozão? Leozão, falei, na benção? Aí falei, estamos de novo aí. Legal, estava de manhã, a gente fez uma reunião. Aí, ele falou assim, pastor, como o senhor diz, nós já acordamos hoje, já é benção. Estamos no lucro. Quem entendeu bem aqui? Amém? Estamos em quê? No lucro. Olha, isso é uma bênção de Deus. Quem pode respirar bem fundo aí, ó? Às vezes a gente respira tantas vezes, nem se percebe que esse ar gostoso é Deus que nos dá. É ou não é verdade? Glória a Deus. Então, a gente agradece pelo alimento que a gente tem, e às vezes, a gente tem que estar fazendo cara dura para se defender da gordura. É ou não é verdade? E diz que está ruim. Fui me pesar hoje, meu Deus do céu, eu levei um susto. É porque a gente evita a balança. Por quê? Você vai apertando, essa roupa está encolhendo. Né? O que a Marisa está usando? Não. Aí passei de 120 quilos, falei, vou parar por aqui. E por que engordou? Porque comeu. Como é que engorda sem comer, gente? Isso é história. É ou não é verdade? Amém? Então eu vou ter que ter uma segurada. Se você tem que segurar, é porque tem para comer. Não é motivo de agradecer a Deus? Amém? Então, por tudo, dei graças, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, nós vamos entrar num período desses 40 dias que eu convido você a participar desse período de oração, de busca. E eu gostaria de falar hoje sobre 2 aspectos da oração que são muito importantes. Um é a petição em si. Nós precisamos pedir, saber como pedir, para que sejamos abençoados. Amém? E o segundo aspecto é a adoração. Por que adoração? Porque você tem que identificar a pessoa que você está pedindo. Você tem que saber o grau de capacidade que essa pessoa tem de te ajudar. Se eu vou pedir ajuda a alguém, eu tenho que imaginar o seguinte, e de repente essa pessoa pode me ajudar até aqui, de repente pode não ajudar muito, mas ajuda naquilo que pode. Quem entendeu bem aqui? Agora, quando nós chegamos diante de um Deus todo-poderoso, até onde Ele pode te ajudar? É isso aí. Então, nós precisamos entender que aí digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Então, é importante o servo que chega diante desse Senhor, ele tem essa visão, em nome de Jesus. Amém? Que às vezes a gente só chega para pedir, mas esquece dessa fase tão importante que é a adoração. Amém? Ou seja, identificar o destinatário do meu pedido, da minha oração, do meu sentido, das minhas emoções. Eu tenho que identificar quem é essa pessoa, para que eu possa realmente fazer esse pedido de acordo com a dignidade dessa pessoa. E é muito importante porque eu não vou falar, eu vou procurar o máximo que eu posso fazer aqui, mas eu sei que somente o Espírito Santo pode trazer uma revelação da grandeza de Deus para o nosso interior. Quem entendeu bem aqui? Ser humano nenhum na face da terra tem capacidade, nem quiser existir, nem que existe, de dimensionar, sabe? A magnanimidade, sim, desse Deus Todo-Poderoso. Deu para entender bem? É algo além da capacidade da imaginação do ser humano. Mas eu vou fazer aquilo que a Bíblia manda, porque está na palavra, eu vou transmitir para você o que a palavra diz, e aí o Espírito Santo vai completar o resto no nome de Jesus. Amém ou não amém? Então vamos lá para a palavra de Deus.
Lucas capítulo 11, versículo 9 até o 13. O Senhor Jesus, ele manda pedir, faz comparação, é algo maravilhoso. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos lá? E eu vos digo, a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém? Feche os olhos, ore comigo por essa mensagem, peça ao Pai que fale contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero mais uma vez te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir, como sempre peço, para que possamos alcançar corações sábios, Senhor, estar de acordo com a Tua vontade, Senhor, te agradar e aí recebermos as bênçãos, dádivas que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, abre os nossos olhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus, quando Ele fala isso, Ele fala sobre a necessidade da perseverança na oração. Não só uma oração pedida. Tem uns 15 dias atrás, aí a Marita estava lendo, terminou de ler Gênesis, falei, Êxodo, entrou em Levítico, né? Aquele monte de italiano na Bíblia de novo. E eu comecei a ler de novo, mas eu pulo logo para o Novo Testamento, né? Vou logo para lá, pulei esse livro todo lá para o Novo Testamento, de acordo com a nossa necessidade. Aí ela, né, começou naquela coisa metódica, aquela coisa toda, aí ela se deparou onde Moisés estava subindo ao monte. Aí Moisés subiu ao monte uma vez para poder pedir a Deus as leis, aí deu errado, quebrou aquelas tábuas e tudo, o povo vacilou, errou, Deus queria exterminar o povo todo, e Arão estava junto, que era irmão dele, aí Moisés faz o quê? Sobe de novo o monte, para poder orar, interceder por quem novamente? Pelo povo dele. Aí a Marita fala assim, meu Deus, vamos no monte? Eu falei, bom, mas chegamos lá no monte, ficamos um tempinho lá, uma hora, sei lá, uma hora e pouco, descemos, oramos. Aí ela falou, como é que Deus vai atender a gente assim? Eu falei, por quê? Aí ela falou, não, porque Moisés, ele ficou 40 dias no monte, mas somente a partir do 6º dia é que Deus falou com ele. A gente subiu 1 hora que vai ouvir. Aí eu falei, caramba, ele jogou uma balde de água fria em mim. Eu falei, poxa, eu estava crente que estava, né? Estava abafando, né? Falei, chatinha pra caramba, né? Falei, poxa, como é que pode negar dele? Aí eu falei, poxa, né? Tirou a minha alegria. Mas não, ela está certa. E é claro que no nosso dia a dia, nós trabalhamos, nós buscamos outras, né? Resolver as coisas do dia a dia, que é normal isso, nós precisamos fazer isso. Nós estamos aqui na terra para viver, para plantar, como diz o louvor aqui, para colher. É ou não é verdade? Para ajudar, sustentar a família, trabalhar, produzir. Nós estamos aqui para isso. Amém? Né? Mas nesse trabalho, nesse dia a dia que nós estamos, nós não podemos perder, em hipótese alguma, o contato com o nosso Criador. Amém? Quem está entendendo bem aqui? Né? Aqui está me descendo toda hora. Não podemos perder o contato com o nosso Criador. E o contato que nós temos com Ele é através dos cultos, do trabalho que a gente tem na igreja, né? Observando a palavra dEle no nosso dia a dia, até no nosso trabalho, na nossa casa, mas para eu manter esse contato, eu preciso estar em oração, estar com a leitura da palavra. Então, tudo que nós fazemos na obra, na igreja, né? E através da oração da palavra, nos serve de contato com o nosso Criador. Amém? Agora, existem períodos, né, que eu preciso, e você, tirar para poder... deixa eu botar isso aqui direitinho, também melhorou, acho. Que existem períodos que eu e você precisamos, né, separar para falar com Deus. Existem aqui na igreja os retiros. Às vezes nós ficamos 2, 3 dias, tem retiro de mulheres, retiro de jovens, né? Às vezes o retiro de homens, né, que a gente faz de vez em quando. Né? Mas vamos fazer o ano que vem, se Deus quiser. Então,
São períodos que nós tiramos para falar com Deus. E vocês repararem bem, sempre quando a gente faz um retiro na igreja, a unção é diferente. Quem já participou de retiro da igreja aqui? É diferente, né? Você vê lá um mover, uma libertação, né? Mais conversões, mais pessoas se entregam ao Senhor. Por quê? Porque nós separamos um período para falar com Deus e ouvir Deus. Então, todas as vezes que Deus ele deseja fazer algo grandioso, presta bem atenção, Ele separa você e eu para um período com Ele. Ele não vai fazer nada antes de nos preparar, de estarmos diante dEle, nada grandioso, a não ser que você queira viver uma vida um dia após o outro, né? Esperando a morte chegar. Quem entendeu bem aqui? Mas se você quer fazer algo diferente, é necessário ter algo que diferente. Quando Deus ele fala com Noé para que ele faça a arca, construa a arca, para colocar lá toda a sua família, salvar a família de Noé e mais os animais, porque ele estava limpando a terra da corrupção generalizada de toda a carne, a Bíblia diz que ele fez chover 40 dias sobre a terra. Quem entendeu bem aqui? Quantos dias? 40. Fala comigo. Em 40 dias, Deus purificou o pecado da humanidade. Foi o que ele fez ali, purificou naquele período ali. Amém? E em 40 dias, Deus pode purificar muita coisa na nossa vida. Quem crê nisso aí? Amém? Então, você vê que para Deus começar algo novo, ele tem que partir de um outro ponto. Glória a Deus. E aí você vê que quando Moisés, ele é chamado por Deus, e que ele começa uma nova jornada, que é uma jornada de tirar um povo que era escravo, estava escravizado 400 anos no Egito. Eles não tinham sentimento patriota, não tinham sentimento de nação, não tinham leis que pudessem seguir, eram escravos, eram desprovidos de qualquer sentimento de liberdade. Deu para ler bem? E de nacionalidade. Você imagina você montar isso numa nação. É ou não é? Hoje, com a nossa nação pronta, já está difícil, imagina numa nação, né, que as pessoas eram totalmente escravas. Então, Deus precisava dar leis que eram leis eternas para aquele povo, que essas leis até o dia de hoje nos servem. Amém? Até hoje essas leis nos servem, tá? E não só leis específicas, vamos colocar assim, para o Israel espiritual, que nós somos Israel espiritual, mas leis específicas para montar aquela nação. Como ele falou sobre habeas corpus, sobre reforma agrária, tudo estava ali naquela lei de Moisés. Se você ler Levítico, você vê que está tudo ali. E aí, quantos dias Moisés passou na presença de Deus? 40 dias. Então, antes de Moisés, né, receber aquele chamado maravilhoso para estruturar uma nação e conduzir aquela nação até Canaã, para que depois aquela nação pudesse ser preparada para receber o nosso Salvador, Moisés passou 40 dias na presença do Senhor. Amém? Deus queria fazer algo novo, uma nação nova. E Deus também quer fazer algo novo na tua vida. Quem crê que Deus quer fazer algo novo na tua vida? Amém? Então, olha como é que 40 tem uma simbologia muito importante na Bíblia. Não foi à toa, podia ter passado 39, 43, 38, né? Mas não, né? Purificar a humanidade daquele pecado na época de Noé, 40 dias. Para poder dar uma nova etapa, para criar um novo povo através de leis eternas, 40 dias. O povo pecou, vacilou, Moisés teve que ficar mais 40 dias. Fala assim comigo, 40 dias servirão para mudar a minha vida. Quem crê nisso aí? Dá uma direção nova. Agora, sem sacrifício, as bênçãos já existem. Mas eu tenho que buscar essas bênçãos. Essa parte é de quem? Não, pastor, mas se eu ficar dormindo esses 40 dias, vão passar, não vão? Vão passar os 40 dias. E só. Quem entendeu mesmo? Você vai ficar mais velho, se comer muito vai ficar mais gordo, se comer pouco vai ficar mais magro, não importa. Não é verdade? Amém? Só isso. Né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Então você vê que nos 40 dias isso aconteceu. É interessante que mais na frente, a Bíblia diz que quando Golias, ele foi afrontar o povo de Israel, aquele Golias que Davi, né, derruba com a pedrinha, todo mundo conhece essa história aqui já? Vendo no filme, né? Então, esse Golias, ele afrontou o povo de Deus, sabe quantos dias? Quantos?
40 dias. E no final de 40 dias, Deus derrubou Golias através das mãos de uma criança com apenas uma pedrinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que está sendo afrontado muito tempo. Quem entendeu bem aqui? Problemas emocionais, enfermidade, financeiro. Irmão, em nome de Jesus, você tem a oportunidade agora, de final de 40 dias, derrubar esse inimigo que está na tua vida. Quem entendeu bem aqui? Amém? Se empenhar, gente. A Bíblia nos dá uma série de eventos que aconteceram e que foram vitórias para o povo. Então, foi derrubada a afronta de Israel contra não só Davi, mas contra o povo de Deus. No final de 40 dias, aquele gigante caiu. E Deus quer colocar nas tuas mãos a arma para derrubar esse gigante que afronta você. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Amém? Amém? Fala com o irmão que está falando assim, busca nesses 40 dias a face de Deus, a presença de Deus, para derrubar o gigante que está impedindo você de ser abençoado. Amém? Importante isso, eu tenho que fazer a minha parte. Olha que Noé teve que fazer a dele, é ou não é verdade? Moisés teve que fazer a dele mais de uma vez, amém? Davi ouviu, não suportou e foi lá, fez a parte dele. Então nós precisamos entender isso, que todas essas pessoas seguiram a obediência, né? Foram obedientes ao chamado do Senhor. Todas essas pessoas buscaram a face do Senhor, não 1 hora, nem 2 horas, né, Marisa? Né? Mas um bom tempo até o Senhor ouvir, amém? Né? Até o Senhor ouvir, todas essas pessoas conheciam a Deus. E eu só posso conhecer a Deus quando eu me envolvo com Ele. Eu não posso conhecer uma pessoa se eu não me envolver com essa pessoa. Deu para dizer bem? Eu tenho que me envolver com ela, eu tenho que estar perto dela, eu tenho que estar próxima dela. E aí as coisas acontecem. Algumas fases na minha vida, eu já busquei o Senhor, e eu devo ter falado aqui algumas vezes, mas eu me lembro bem de 2 que eu precisava resolver algumas questões no meu serviço, e era algo quase impossível, mas eu precisava daquela bênção, e estava orando, buscando ao Senhor. E na igreja eu me lembro que teve um período que todos os dias, até falo aqui na igreja, né, falo com o pessoal, se você quiser vir orar todo dia, a igreja está aberta todo dia. Quem entendeu bem aqui? Amém? A nossa igreja está aberta quantos dias? Todos os dias. Até falo com o pessoal, eles fazem umas calinhas, eles ficam ali, mas quem quiser vir orar. E eu me lembro que todo dia, né, eu ia levar o Issan na escola pela manhã, era 6 e pouca, saía, né, deixava ele na escola, ia para onde? Orar, antes do trabalho. Eu fiz isso todos os dias durante 1 ano inteiro. Até Deus me dar a vitória que eu queria. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem quer vitória aí? Não foram 40 dias. Eu orei com tempo, estou falando da minha parte. Porque eu orei 40 dias, não aconteceu nada, eu parei. O que eu fiz? Não estou falando isso aqui que em 40 você não vai ser abençoado, não, porque essa campanha é específica em 40. Estou dizendo que vale a pena você perseverar, porque a bênção é grande. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Agora, quer receber coisa grande, mas quer dar coisa pequena. Uma vez eu ouvi alguém falar isso, não sei quem, mas diz o seguinte: como é que eu posso ser tratado como prioridade se eu trato como, né, sem prioridade aquele que quer me abençoar? Não posso. Se eu sei que Deus pode me abençoar, eu tenho que tratá-lo com prioridade na minha vida. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Você quer algo de Deus e trata Deus, né, como supérfluo, como algo, se sobrar um tempo, se der, é Ele que pode te abençoar. Não precisa escolher, eu quero isso, porque a maioria das pessoas, vou ser sincero contigo, o que o Senhor Jesus falou ali? Pedir e ninguém vai te dar, foi isso? Ué, não? Bater, a porta vai ficar fechada? Não? Procure e não vai encontrar nada? Não. Pedir e dar-se-vos-á, não é? Não é? Bater e abrir-se-vos-á. Procure e achareis. Mas ele fala isso com relação à perseverança. Tem muita gente que quer ser abençoado, mas não é perseverante. Se não for perseverante, não acontece.
O Senhor Jesus ele fala isso depois que ele dá duas parábolas, uma de um amigo que importuna o outro até ele dar aquilo que ele pede, e fala depois também com relação à viúva, que ela não tinha nada, totalmente desprovida de qualquer recurso, e ela ia na porta de um juiz e batia todos os dias para que ele fizesse justiça à sua causa. E o Senhor Jesus fala assim, aquele juiz não temia ninguém, nem a Deus, mas porque ela importunava todo dia, sabe o que ele falou? Chamou um de seus assessores e falou, dá o que essa mulher está pedindo, para ela não vir mais aqui me perturbar. Então, o que ele quer dizer, se alguém que é mal dá aquilo que você precisa, só para você não perturbar, você imagina Deus que é bom e te ama. Isso foi o que o Senhor Jesus quis dizer. Por isso que ele fala logo depois, qual pai que um filho pedindo um pão vai dar uma pedra, ou um peixe vai dar uma serpente? Lá em Mateus fala que Deus vai dar bens àqueles que pedem. Aqui ele fala sobre o Espírito Santo, mas de qualquer forma, quando nós recebemos a presença de Deus, sempre vem bênção para a nossa vida. Então eu não posso deixar que as coisas venham passando na minha vida, eu fique reclamando e fique buscando, o que vai acontecer? Eu vou esperar que vai dar certo. Gente, a ferramenta nós temos. Amém? E essa ferramenta é o próprio Deus que estabelece para a minha vida e para a sua. É através da oração, da sua busca incessante, da sua perseverança. A Bíblia diz assim, ó, orai sem cessar. Nós estamos falando aqui de 40 dias. Orar sem cessar. É interessante que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes? Quantos dias? Quantos dias? Todos os dias. Daniel já tinha tudo que queria. Era um estadista, governador de toda a província da Babilônia, ou seja, a capital mundial, vamos colocar assim, né, do Império Babilônico. Ele era governador ali, ele depois de Nabucodonosor era a figura mais importante do Império Babilônico. Quem entendeu aqui? Ele não precisava absolutamente de nada, mas mesmo assim, o que ele fazia? Quantas vezes ao dia? Fala que irmão que está ao lado, tem gente que não tem nada e não ora nenhuma no dia. Arrego, meu irmão. Entendeu bem aqui? Tem que ficar aí mal mesmo. Eu estou sendo sincero, meu irmão. Ele tinha tudo, orava 3 vezes ao dia. Tanto que não tem nada e não hora nenhuma. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês, com toda sinceridade. Quem sabe onde o calo aperta, senão quem está calçando aquele sapato? Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Claro, vou orar. A hora que você precisa. Vamos, eu e o marido, a gente vai na casa, vamos orar, vamos conversar, tá? Deus vai abençoar até determinado ponto. Vai abençoar até o quê? Dali para frente, é contigo. Amém? É com quem? Pastor, vou fazer um concurso aí, ora por mim, oro. Mas está estudando? Não, então, meu irmão, não vai passar. Ó, a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, vai nos fazer lembrar daquilo que a gente sabe. Como é que lembra o que não sabe? Não, revelação existe, claro que existe. Mas é muito importante eu fazer a minha parte. Tanto que Jesus fala, vai, busca, pede, bate, procura. Jesus fala, vá atrás, meu filho. Amém ou não amém? Amém. Fala comigo assim, nós temos 40 dias. Fala, 40 dias eu vou me prostrar diante do Senhor e só saio quando receber minha bênção. Quem quer isso aí para a tua vida aí? Amém? Claro, pastor, estou viajando. Não precisa orar aqui, como é que você vai viajar? Vai viajar, o que você faz? Está trabalhando em escala de serviço? Ora no serviço. Quantas vezes eu já procurei um cantinho no trabalho para poder orar até no banheiro? Quem entendeu bem aqui? Né? O importante é você não perder a conexão com Deus em momento algum. Coloque esses 40 dias como um propósito da sua vida. E, gente, vou falar uma coisa, isso deveria ser um propósito de toda a vida, não só para esse período da vida. Amém? Para que Deus possa contemplar você com aquilo que Ele já deseja. Então, eu preciso ter essa visão. Né? Então, Daniel orava quantas vezes ao dia? Mas quando ele quis algo a mais, ele jejuou, né?
né, fez aquele jejum, fez um propósito de oração durante 21 dias. Então você vê que existe oração e oração. Existe pedido e pedido. Senhor, estou saindo de casa, abençoa meu dia, guarda a minha ida, minha volta. Amém, isso é uma oração. Senhor, tem misericórdia que o negócio está feio. É diferente ou não é? Hein? Socorre aí, pai. Não sei mais aonde ir. É ou não é? Tem diferença, irmão. Daniel orava 3 vezes ao dia, mas quando ele viu que precisava algo a mais, ele falou, vou ter que ir. Foi lá para o Rio e ficou lá com pessoas, assessores dele de longe, que ele era governador, e orou e buscou e jejuou até Deus responder. Amém ou não amém? Amém. A mesma coisa Elias, que era um homem que só vivia para Deus. Ele não tinha negócio na terra, não tinha família, não tinha nada, só vivia para quem? Mas em determinado momento, que Deus queria colocar um sucessor para ele, Deus queria, né, colocar um outro rei, estabelecer um outro reinado, o que Deus fez? Levou Elias para o deserto, e ele ficou quantos dias lá? 40 dias. Até Deus aparecer e falar com ele. Quem está entendendo bem aqui? Fala comigo, 40 dias e a minha vida vai mudar. Quem crê nisso de todo o coração? Tem que crer de todo o coração nisso. Isso é real, é fato. Amém? Amém? A Bíblia diz que Deus fala assim para Jonas, vai lá. E fala para Nínive que em 40 dias eu vou exterminar Nínive da face da terra. E Elias fez aquela pregação, sabe? Elias queria ir para Nínive, sim ou não? Não. Queria que aquele povo fosse arrependido? Jonas queria, sim ou não? Não. Jonas queria, né, salvar aquele povo? Não. Jonas tinha raiva daquele povo? Tinha. Onde já se viu o profeta com raiva do povo? Mas tinha. Mas Deus usa ele para poder pregar para aquele povo. E aí, Elias queria ir para Tarsis, que lá era um lugarzinho legal, e para Nínive, aquele povo cheio de problemas, só uma dor de cabeça, um povo, né, guerreiro, um povo que massacrava o povo de Israel. E aí está lá Jonas, e aí quando Jonas, ele era para ter desembarcado de um navio, né, legal, né, dentro de um cruzeiro, bonitinho, não é? Que ele pagou uma passagem para isso, né, de 1 ano. Mas Deus manda ele, você imagina ele ser vomitado por um peixe grande, né? Imagina como Jonas saiu feliz na praia, não é verdade, né? Hein? Todo melecado, todo, né? E aí quando ele sai na praia, ele começa a pregar. Você imagina a mensagem dura dele. A mensagem dele é assim, ó, gente, se arrependam, né? Pratiquem um jejum, Deus é misericordioso, vai abençoar vocês. Jonas não falou isso não. Sabe o que Jonas falou? 40 dias e Deus, ó, vai passar o rodo em geral. Quem entendeu bem aqui? Foi, se você ver bem, Jonas passa de um lado para o outro da cidade, falando isso, ó, 40 dias já não tem jeito, igual aconteceu lá no povo antigo com Noé, Deus vai passar o rodo aí. Deu para entender bem? Mas sabe o que acontece? Quando o rei de Nínive ouve isso, olha só o que ele faz. Ele fala, opa, existe um Deus, e é real. Então, ó, todo mundo aqui em jejum. Ninguém come, ninguém bebe, e vamos clamar esse Deus até ele ouvir. E no final dos 40 dias, Deus poupou aquela cidade de Nínive. Deus pode estar poupando sua família, quem tem a tua vida, amém? Através dessa oração, dessa atitude. Olha só, você vê que foi um profeta usado por Deus que deu uma sentença, e Deus mudou a sentença. Então pode ter até uma sentença de morte na nossa vida, mas Deus muda essa sentença quando a gente busca de todo o coração. Quem entendeu o que eu estou falando? Quem pode dar uma glória a Deus bem alto do Senhor? Ele poupou o povo de Nínive, que era um povo mau. Você imagina você que está buscando a face do Senhor já todos os dias. Amém? Amém ou não amém? Então é importante a gente entender isso. Orar sem cessar, mas tem coisa na vida que você tem que fazer uma oração diferente. Um período diferente. A Bíblia mostra isso. Glória a Deus. Então, o que Deus deseja para mim e para você. Então, nesses 40 dias, fala comigo assim, nesses 40 dias, eu vou bater, eu vou procurar, eu vou pedir, e o Senhor vai me ouvir e vai me responder. Quem crê nisso aí, em nome de Jesus? Deus vai responder você. Mas eu tenho que buscar de todo o coração. Eu não posso
chegar aqui, vou ir na igreja. Ih, gente, já ia esquecendo. Meu Deus, hoje tem que ir lá orar, senão eu vou quebrar os 40 dias. Não faz isso. Deus não vai te ouvir. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Por que Deus não vai te ouvir? Porque Ele tem uma promessa. Jesus ele fala que eu tenho que bater insistentemente, procurar insistentemente, buscar insistentemente. E o próprio Deus, ele fala lá em Jeremias 29, diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. E aí eu serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Quem entendeu bem aqui? Eu vou lá. Aí chega aqui rapidinho, Senhor abençoa aí e tal, lê, né, que a gente tem sempre um. Aí eu vou embora. Quer que Deus ouça desse jeito? Não vai ouvir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, em nome de Jesus, você tem que fazer a tua parte. Deus está pronto para fazer a dele, porque Ele já prometeu. Não é porque eu estou falando, não, porque está na palavra dele, eu confio na palavra dele, já prometeu para mim e para você. Quem entendeu bem aqui? Há uma promessa. Então, se há uma promessa, você pode buscar em cima dessa promessa, que vai acontecer. Não é? Que vai acontecer, não tem como não acontecer, se você buscar de acordo com o padrão que Deus estabelece. Porque Ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra na sua vida. Não há problema nenhum em Deus. Não há problema nenhum na palavra. O problema quando há é em mim e em você. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? O problema há em nós, não em Deus. Então é muito importante eu entender isso. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, nós falamos sobre, vai dar tempo, rapidinho. Nós não estamos chegando diante de uma autoridade, ainda que seja uma autoridade da terra, vamos colocar assim. Sei lá quem é hoje. Secretário-geral da ONU, né? Gutierrez lá. É aquele que fala, tal. Gente, nenhuma autoridade se compara ao nosso Deus. Quem entendeu aqui? Todas são mortais, são limitadas. Nós estamos chegando diante de um Deus que criou os céus e a terra. De um Deus que mantém a minha vida e a sua viva. De um Deus que conhece todos os eventos do universo, da minha vida, da sua vida, e o que está acontecendo hoje, aconteceu ontem, vai acontecer amanhã. Como eu falei antes, a grandiosidade desse Deus é inimaginável, não dá para o ser humano acompanhar. O que de Deus nós conhecemos, como o apóstolo Paulo ele fala, nós conhecemos pela manifestação do seu poder. E a Bíblia diz que ninguém conhece o Pai a não ser Jesus Cristo, e a quem o Pai quiser revelar, mas isso é no nosso interior, presta bem atenção, no nosso espírito, mas a nossa mente não é capaz de compreender essa grandeza. Davi, ele diz assim, as tuas coisas são grandiosas demais para mim. Antes de eu ser uma massa informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, e o Senhor escreveu no seu livro todos os dias da minha vida, antes de eu nascer. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então, chegar diante de um Deus desse, eu tenho que chegar sabendo que Ele é o doador da vida, Ele não só pode me abençoar, como já me abençoou, amém? E que é o Criador Todo-Poderoso, merece toda a honra, toda a glória, amém? Toda a adoração. Eu só posso adorar quem eu conheço, pela sua grandiosidade. Então, chegar diante de Deus, chegar com humildade, chegar reconhecendo quem Ele é. Mas que nós temos acesso a esse Deus, não pela nossa justiça, santidade, mas porque Jesus Cristo morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Quem já ouviu isso aí? Vamos chegar por baixo, não por cima. Quem já ouviu isso aí? Aí no mundo não tem essa gíria aí? Né? Chega de mansinho, não é assim? E é uma verdade isso. Com Deus, Ele nos coloca no patamar de filhos. Mas não podemos esquecer que Ele nos coloca, não eu tenho merecimento. Amém? Quem buscou esse merecimento para mim foi quem? Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Até aqui tudo bem, gente? Fala comigo. Pedir, mas saber a quem estou pedindo. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz a diferença na minha vida, é Ele que me abençoa. Então, a minha parte eu tenho que fazer. Então, pegue o seu propósito, presta bem atenção, aquilo que você deseja de Deus. Pastor, as coisas estão tão, sabe, meio assim, emboladas, que eu não sei nem o que pedir. Quem já teve assim? É a verdade, né? Fica tão enrolado, eu não sei nem o que pedir. Eu sei disso, mas
Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar em oração, porque nem o que pedir, como saber, nós temos conhecimento, mas Ele nos ajuda até nas nossas orações. Amém? Nós não sabemos como convém pedir, nem como pedir, mas Ele nos ajuda até nisso. Então, se não tem, fala, Senhor, eu vou começar esses 40 dias, mas eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Quem está entendendo bem aqui? Ele vai orientar você naquilo que você precisa pedir. E vai ser o melhor para a tua vida. Coisa maravilhosa, né? Coisa gostosa, saber que Deus Ele cuida da gente de todos os níveis, em tudo. Tudo, né? E aí você vai fazer um pedido. Esse pedido não é bom para você, Ele fala, não, esse aqui é melhor para você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Muitas vezes aconteceu isso na minha vida, eu pedi uma coisa, pedia, Deus não me dava outra. Eu falei, por que eu pedi isso, me deu aquilo? Mas aquilo, quando eu ia ver lá na frente, era o melhor para mim. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja para mim, e não me deixe ser obstinado naquilo que me atrapalha. Que existem coisas que nos atrapalham, e algumas dessas coisas são os nossos próprios desejos. Então é importante a gente entender isso, amém? Mas se você está determinado a alguma coisa, nesses 40 dias você vai pedir e Deus vai abençoar você. Quem crê que no final dos 40 dias Deus já abençoou a tua vida? Então nós vamos pavimentar o ano, cada dia de 2023, cada piso que você colocar seus pés com a oração desses 40 dias. Amém? Deus vai estar preparando um caminho novo, maravilhoso, para 2023 na tua vida. Quem crê nisso de todo o coração? E aí você, quando entrar 2023, olha só, como o pessoal fala, né, supersticioso, não está com o pé direito, não é isso? Né? Já pisando onde Deus mandou. Amém? Ele já preparou o caminho. Gente, presta bem atenção, em nome de Jesus, 2023 você já está sendo preparado para você. Já é um caminho que existe, Deus já preparou para você, para a sua família. Então não perca essa oportunidade de estar orando, buscando ao Senhor. É importante isso. Nós vamos ter uma lista aqui, com eu vou colocar em uns 2 ou 3 pedidos com relação à igreja, só, tá? Mas você vai pegar essa folhinha, ou colocar no celular, não importa, vamos disponibilizar para você colocar aquilo que você deseja, você guarda, porque você vai ver cada um dos seus pedidos sendo atendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê nisso aí? Hein? Se creres, verás a glória de Deus. E eu creio nisso. Para encerrar, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que após ser batizado, o maior ministério, porque o de Moisés foi um ministério maravilhoso, o de Abraão também. O de Moisés, gente, uma nação inteira. Noé foi dado a ele começar um novo mundo. Moisés é uma nova nação, é na verdade, né? Davi, né, começar ali a promessa do reino messiânico, né? Elias é aquele que representa os profetas em todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, né? Daniel, que representa, né, o povo de Deus nos palácios, né, diante dos governos. Agora, o maior ministério de todos foi o nosso Senhor Jesus, que salvou a minha alma e a sua, que nos leva para o céu. Amém? Transcende aqui. E a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto. E lá passou quantos dias? 40 dias. Para ser preparado para esse ministério maravilhoso, que hoje é estendido para mim e para você. Amém ou não amém? 40 dias. Então, sempre quando Deus vai fazer algo grande, seja na terra, na igreja, na tua vida, Ele estabelece um período de comunhão com Ele. Aquele que ouve é enquadrado no propósito de Deus. Aquele que não ouve, o tempo passa, infelizmente, não acontece nada. Amém? Então, ouça o chamado de Deus na tua vida, e nesses 40 dias se empenhe, tá? Está em casa, vem para a igreja, ora, busca, mas não vem, como eu falei assim, vou lá na igreja que tem que cumprir a etapa, não faça isso. Você vai vir para se colocar diante de Deus. A Bíblia diz que chegou um período em que Moisés estava orando tanto, em que ele não se contentou mais em ouvir só o quê? A voz do Senhor. E aí ele falou assim, Senhor, me ajuda aí, porque agora eu quero ver a tua face. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você deseja a Deus. Quem entendeu bem aqui?
Amém ou não amém? E aí vou falar uma coisa para você. O tempo vai passando, você na presença de Deus, é tão forte a manifestação de Deus na tua vida, que aquilo que você começa a pedir no início, começa a se dissolver. E Deus começa a te mostrar que não é tão importante, que o mais importante é a presença dEle na nossa vida. Que no final dos 40 dias você não receba somente aquilo que você está pedindo ao Senhor, são coisas para resolver aqui ou ali, mas que você receba muito mais do que isso, que é a presença do Todo-Poderoso na tua vida. Esse é o maior tesouro que nós temos, é a presença dEle na nossa vida, amém? Que você possa sair desses 40 dias transformado, não apenas que as coisas à sua volta venham a ser transformadas, mas você venha a sair transformado, amém? Quem crê que Deus já está te ouvindo aí? Fica de pé em nome de Jesus Cristo.